Olá, amigos e amigas que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre os novos prazos para concessão administrativa e implantação judicial de benefícios previdenciários decorrentes aí do julgamento do tema 1066 pelo STF. Vamos a uma explicação rápida, né, sobre a questão do tema, né, envolvida no tema, e também a trajetória do processo que culminou com esse julgamento do STF. Vamos lá. O problema de fundo gira em torno da demora excessiva do INSS em realizar as perícias médicas nos benefícios por incapacidade, para a concessão dos benefícios por incapacidade. Nós sabemos que existe a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei Geral, né, do Processo Administrativo, a Lei 9.784 de 99, que lá em seu artigo 49 diz que, concluída a instrução do processo, né, ou seja, concluída a fase, a fase instrutória, há aí um prazo de 30 dias para que a administração, no caso aqui seria o INSS, para decidir, e que esse prazo é prorrogável por mais 30 dias. Essa é a previsão do artigo 49 do processo administrativo, né, da Lei 9.784, que rege o processo administrativo. Também temos a Lei 8.213, a Lei de Benefícios, que lá no seu artigo 41 prevê que, apresentada a documentação necessária para a instrução do pedido administrativo, o primeiro pagamento do benefício deve ser feito num prazo de até 45 dias. Então ali, apresentado pelo segurado, no momento em que ele dá entrada toda a documentação necessária para a concessão do benefício, esse benefício tem que ser pago em até 45 dias, é o que diz a Lei 8.213, que é a Lei de benefícios, né, do Plano de Benefícios da Previdência Social. Então nós temos aí duas normas, duas leis que trazem aí prazos diferentes. Há, de certa forma, uma discussão, qual seria o prazo correto, etc. Mas, independentemente dessa discussão, né, na verdade o INSS, via de regra, não cumpre nenhum prazo nem outro. Muitas vezes a perícia médica nos pedidos de benefício por incapacidade é marcada para um prazo bem além desses que eu acabei de citar. Então é uma realidade não só por conta da pandemia não, hein, gente? A gente sabe que a pandemia trouxe aí dificuldades ainda maiores, mas independentemente da pandemia já se tinha, né, essa dificuldade de cumprimento do prazo pelo INSS, via de regra por falta de peritos suficientes, pela excessiva demanda, né, por benefícios previdenciários por incapacidade. O INSS, via de regra, não cumpre esses prazos e as perícias são marcadas para períodos bem superiores a esse prazo, às vezes 3, 4 meses para frente em determinadas situações, em determinadas regiões do país, né? Então esse é o problema de fundo, né, que se discutia nesse tema 1066, né, a respeito dessa excessiva demora do INSS na marcação das perícias médicas. E o que é que poderia ser feito nisso aí? Bom, o Ministério Público Federal, e agora eu vou contar a trajetória desse processo, né, até ele chegar no STF, o Ministério Público Federal em Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública, e digo mais, não só essa, né? Existem outras ações em outros estados também da federação buscando a mesma finalidade, não era uma situação única lá de Santa Catarina, não. Mas o fato é que o lead case desse tema 1066 foi proveniente do estado de Santa Catarina. Então o Ministério Público Federal, lá em Santa Catarina, ajuizou essa ação civil pública visando, resumidamente, condenar o INSS a, primeiro, realização das perícias no prazo máximo de 15 dias a contar da DER.
Então a primeira coisa que o Ministério Público queria era que o INSS fosse condenado a cumprir um prazo de 15 dias para realizar a perícia a partir da data de entrada do requerimento. E 2, caso ultrapassado esse prazo, né, sem a realização da perícia, a concessão provisória do benefício, né, a concessão provisória, ou seja, tem 15 dias para fazer a perícia, não fez a perícia em 15 dias, deve-se conceder o benefício provisoriamente com base no laudo médico apresentado pelo segurado, no caso o laudo médico do médico assistente, né? E que esse benefício, obviamente, por ser temporário, duraria até o momento em que fosse realizada essa perícia e, obviamente, analisada a partir da perícia, né, a incapacidade do segurado. Então, basicamente, o Ministério Público Federal buscou isso, a estipulação de um prazo de 15 dias a partir da DER e, não cumprido o prazo, a implantação provisória do benefício. Nesta ação civil pública foi concedida então a tutela antecipada, né, pelo juízo de primeiro grau, a tutela antecipada nos termos dos pedidos formulados pelo Ministério Público. E, obviamente, ao final do processo foi julgada procedente, né, em primeira instância, repito, foi julgada procedente, mas com efeitos apenas para o estado de Santa Catarina, né? Com efeitos apenas para o estado de Santa Catarina. E nesta ação, aliás, nesse julgamento, nesta sentença, foi estipulada também uma multa de R$1.000 em caso de descumprimento. Se o INSS não cumprisse, teria aí que pagar uma multa de R$1.000 por segurado, ok? Ocorre que, com a remessa necessária, né, como a Fazenda Pública sofreu uma condenação, obviamente tem aí o Instituto da Remessa Necessária, mas também o INSS apelou, então com a remessa necessária e a apelação do INSS, essa ação civil pública ela passou para ser julgada no TRF da 4ª Região. Né? Ela chega no TRF da 4ª Região, essa apelação, e que o julgamento foi procedente, porém procedente em parte. Houve sim algumas restrições por parte do TRF4, que foram as seguintes. Primeira coisa, excluiu da regra os benefícios acidentários, então deixou os benefícios acidentários de fora. Segundo, aumentou o prazo de realização da perícia, né, de 15 dias para 45 dias. Em primeira instância, a condenação foi estipulando 15 dias para o INSS realizar a perícia a partir da DER. E aí, na segunda instância, no caso no TRF4, esse prazo sobe então para 45 dias. E excluiu a multa, né, a multa de R$1.000 que eu me referi, também foi excluída. Então, essas três restrições, excluiu da regra os benefícios acidentários, aumentou o prazo de 15 para 45 dias e excluiu a multa. Ocorre que, ainda assim, o INSS ficou insatisfeito e interpôs o recurso extraordinário para o STF, né? E isso ocorreu em outubro de 2018. Esse recurso extraordinário ele chega no STF, é protocolado no STF em outubro de 2018, e fica à lavra do ministro Alexandre de Moraes. O relator passou a ser o ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que, quando ele chega no STF, a discussão gira em torno, já que se trata aí apenas dos aspectos constitucionais, né? A discussão gira em torno do seguinte: a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer prazo para o INSS realizar a perícia. A primeira questão era essa. Há essa possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer um prazo para a realização da perícia, já que se trata aí de uma intervenção numa política pública, né? Primeira questão. Se houver essa possibilidade, determinar a implantação do benefício, caso esse prazo não seja cumprido, né, seria, ou seja, uma implantação provisória do benefício, caso o prazo não fosse cumprido, basicamente esses dois aspectos que giram em torno aí do tema 1066, ou seja, estabelecer, né, sobre a possibilidade do Poder Judiciário determinar um prazo para o INSS realizar a perícia e implantar o benefício provisoriamente, caso essa perícia não seja realizada no prazo determinado.
A primeira situação era saber se havia ou não repercussão geral, mas houve sim a repercussão geral reconhecida em outubro de 2019. Outubro de 2019, o ministro relator reconhece a repercussão geral, né, e determina a suspensão dos demais processos sobre a mesma matéria. Então ele reconhece a repercussão geral e ato contínuo já determina a suspensão dos demais processos que versem sobre a mesma matéria. Em fevereiro de 2020, a Procuradoria-Geral da República, veja, em fevereiro de 2020, a Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão do processo temporariamente por um prazo de 90 dias, inicialmente foi um prazo de 90 dias, porque havia sinalização de que as partes poderiam realizar uma autocomposição, no caso, o INSS e o Ministério Público, né? Então havia a possibilidade de uma autocomposição. Então a Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão por 90 dias do processo para que houvesse então essa autocomposição da matéria. O pedido foi deferido, né? E o processo foi suspenso inicialmente por 90 dias, mas posteriormente a Procuradoria voltou a pleitear uma prorrogação desse prazo, tendo em vista que se instalou a pandemia no Brasil, né? Então, com o advento da pandemia, houve então o deferimento desse novo pedido da Procuradoria-Geral da República, determinando aí a prorrogação desse prazo para que ele, na verdade, tivesse início depois que finalizasse a pandemia. A ideia era essa. Ocorre que nesse período houve a autocomposição, né? E esse acordo, essa autocomposição foi homologada pelo STF. Primeiramente, homologada monocraticamente pelo relator, né? Em dezembro de 2020, ele então homologou esse acordo, essa autocomposição entre o Ministério Público e o INSS em dezembro de 2020. E, obviamente, submeteu isso ao plenário da Corte. E esse julgamento no plenário da Corte finalizou, teve o seu fim ontem, no dia 5 de fevereiro de 2021. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 6, e esse julgamento teve a sua conclusão ontem, no dia 5 de fevereiro de 2021, ou seja, houve então uma autocomposição, né? Houve a homologação do acordo e os prazos ficaram da seguinte forma. Isso aqui já é o conteúdo desse acordo. Vamos lá, novos prazos para concessão de benefício na via administrativa. Primeiro, benefício assistencial à pessoa com deficiência, 90 dias. Benefício assistencial ao idoso, 90 dias. Aposentadorias, salvo por invalidez, 90 dias. Aposentadoria por invalidez, comum e acidentária, no caso, a aposentadoria a chamada aposentadoria por incapacidade permanente agora, né? Antigamente, aposentadoria por invalidez, tanto a comum quanto a acidentária, 45 dias. 45 dias. Salário maternidade, 30 dias. Pensão por morte, 60 dias. Auxílio reclusão, 60 dias. Auxílio doença comum e por acidente de trabalho, que é o auxílio por incapacidade temporária, né? Agora, 45 dias. E auxílio acidente, 60 dias. Então, esses foram os prazos constantes lá da autocomposição que foram homologados aí pelo STF. Lembrando, esses prazos ainda não estão valendo. Pelo acordo, eles começam somente a partir de 6 meses após essa homologação, né? Então, conta-se a partir da data da homologação um prazo de 6 meses. E novos prazos para cumprimento de decisão judicial. Eu falei antes os prazos para o INSS conceder o benefício, né? Na via administrativa. Agora, em cumprimento de decisão judicial, como é que ficou? Também tem prazo? Tem. Implantações em tutela de urgência, né? Se o juízo concedeu uma tutela de urgência, o INSS tem 15 dias para implantar o benefício. No caso de benefícios por incapacidade, 25 dias depois da decisão final. Benefícios assistenciais, 25 dias.
benefícios de aposentadoria, pensão e outros auxílios, 45 dias, ações revisionais, emissão de certidão de tempo de contribuição, averbação de tempo, emissão de boleto de indenização, 90 dias. E juntada de documentos para instrução do processo judicial, quando o juiz determina a juntada do processo administrativo ou qualquer outra informação que seja necessária ao julgamento da causa, o INSS terá aí 30 dias para fazê-lo, ok? Esses prazos, como falei, ainda não estão contando porque está aí, a partir da homologação, se contando um prazo de 6 meses para que o INSS venha aí a cumprir esses prazos, ok? Para as perícias médicas, né, a União então se comprometeu, no caso o INSS, né, se comprometeu a realizar essas perícias médicas. Veja, o que eu falei antes foram os prazos para concessão de benefício, no caso, na via administrativa e no cumprimento da decisão judicial. Mas para as perícias médicas, né, ficou estipulado um prazo de 45 dias ou de 90 dias, a depender da localidade, a depender do local, do estado, né, em que esse pedido foi protocolado. Porque cada região do país tem, de certa forma, uma demanda específica e estruturas do INSS diferentes. Então ficou estipulado esse prazo para algumas regiões 45, para outras 90 dias para a realização da perícia médica, né, que será contado a partir da entrada do requerimento da DER. Né? E lembrando, durante o período da pandemia não haverá prazo, ok? Durante o período da pandemia não haverá prazo. Isso começa a contar depois que encerrar a pandemia. E não há previsão de quando esse prazo, obviamente, vai contar, porque a pandemia não se sabe quando finalizará, infelizmente, ok? Então, gente, a gente fica por aqui. Não esqueçam, né? Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, né? Isso ajuda bastante. E também de se inscrever no canal e ativar o sininho aí, ok? A gente então encerra por aqui, né? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo Radar Previdenciário. Tchau, tchau.